Boa noite. Temos aqui hoje a advogada trabalhista Tayana Tapajós para falar sobre o tema assédio sexual no trabalho. Você pode explicar para nós o que é o assédio sexual no local de trabalho, Tayana? O assédio sexual, para a gente caracterizar ele, a gente precisa ter o não consentimento da vítima. É uma situação de constrangimento, de atos e palavras, mas o objetivo do empregador é a vantagem sexual, diferente do assédio moral. No assédio moral, eu preciso ter uma repetição. No assédio sexual, eu não preciso ter uma repetição, basta acontecer apenas uma vez. O meu empregador me faz um convite para sair, ou ele me manda uma mensagem com cunho sexual, eu já posso caracterizar como assédio. Quais provas precisam ter para que seja comprovado um assédio? Prova documental, né, se tiver gravações, e principalmente a prova testemunhal, que aí a gente precisa colocar na denúncia. E de que forma a empresa responde por um funcionário que está sofrendo assédio? Todos os sentidos, tá? Se o assediador for o empregado ele responde de forma objetiva, de forma direta. E a empresa responde de forma subjetiva porque o trabalhador é funcionário da empresa. Então, o correto para não acontecer esse tipo de situação é a empresa tomar as medidas necessárias. Qual é a medida? A prevenção, fazer estudos para avaliar o ambiente de trabalho, para ver como está o comportamento dos empregados no ambiente de trabalho, para evitar esse tipo de situação. Porque se um empregado que está sofrendo assédio for fazer a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, a empresa também responde pelo empregado. Nossa entrevista com a Tayana fica por aqui. Agradecemos a participação. E em seguida vamos trazer alguns relatos de pessoas que sofreram assédio sexual em seu ambiente de trabalho. Os nomes das vítimas foram mantidos em sigilo. Veja. Eu tinha 16 anos quando eu trabalhei no gabinete de um vereador, como digitadora. Sempre que eu estava sozinha com o chefe, ele vinha alisar o meu ombro, passar a mão no meu cabelo e ficar falando quanto eu era bonita, que eu tinha mudado muito desde que ele me conheceu. Ele era conhecido do meu pai, então me viu quando eu era criança. No início, eu ficava sem graça e não fazia nada. Depois, comecei a ficar com um nojo tão grande que eu não conseguia mais disfarçar. Saía de perto quando ele chegava e eu comecei a ser grossa. Só fui contar isso pro meu pai quando eu saí de lá, já com 18 anos. Meu pai disse que eu tinha que ter falado isso antes e contou por amigo dele, que era o vereador. Mas ficou por isso mesmo, porque o chefe do gabinete continua lá. Trabalhei em uma empresa bem pequena e era a única menina que almoçava com os meninos. Eu escutei algumas coisas que me deixaram sem jeito, tipo, como você se sente sendo a menina mais bonita daqui? Ou, até casa comigo. Até aí, eu levava na brincadeira, mas um dia, um deles fez comentários sobre meus seios, que são grandes, o que me deixou extremamente desconfortável. Em uma outra vez, combinamos de fazer cachorro-quente no refeitório. Foi quando um deles disse, eu trago a salsicha e você traz o quê? E sorriu pra mim. Trabalhei em um restaurante onde, ao passar dos meses, o chefe começou a se mostrar abusivo. Depois que comecei a dar uns cortes, ele passou a descontar o seu estresse em mim. Já nos dias em que eu estava de bom humor, era extremamente invasivo. Chegava na minha praça, área de trabalho da cozinha, por trás, me dando beijos molhados na bochecha. Sempre que ele fazia isso, me sentia acuada. Depois, entrou outro funcionário na cozinha, que além de ser péssimo cozinheiro, abusava de todas as meninas na cozinha. Beliscava, falava no ouvido e até chegou a morder uma menina durante o trabalho. Comecei a me queixar com o subchefe, mas ele só me desmereceu. Então, decidi que já era demais e pedi a conta. Até hoje eu me pergunto o que aconteceria se tivesse conversado com a dona do restaurante, que tenho certeza que não aceitaria que isso tivesse acontecido.